Aguentaremos cerca de 5 minutos. É o máximo que podemos fazer. Esta aeronave enfrenta chuva intensa e ventos fortes a caminho de Nova York, o que não é incomum. Mas os pilotos a bordo estão voando com um enorme nó no estômago, porque a situação em que se encontram agora é tudo menos normal. Fique ligado. O espaço aéreo próximo a Nova York é um dos mais movimentados e complexos do mundo. Com 3 grandes aeroportos internacionais a apenas alguns quilômetros um do outro, e então mais 35 aeroportos menores na área circundante, o sistema foi desenvolvido para manter o tráfego aéreo fluindo de maneira eficiente e segura para a região, tornando-o essencialmente a 8ª maravilha do mundo. Na verdade, este sistema funciona tão extraordinariamente bem que quase nunca dá errado. Quase nunca. A tripulação e os passageiros do voo 052 da Avianca em um dia frio de 1990 não imaginavam que estavam prestes a se tornar a exceção à regra. A Avianca é a companhia aérea oficial da Colômbia e a segunda mais antiga em operação contínua no mundo, depois da holandesa KLM. Nos anos 80 e início dos 90, a Avianca operava uma frota composta por 3 modelos da Boeing, o 747 para voos de longa distância, o 727 para curta distância e o já antiquado 707 para rotas de médio alcance. O Boeing 707 de 4 motores foi o primeiro jato americano de sucesso, entrando em serviço em 1958, o que já abordei no meu segundo canal, Mentor Now. Embora o 707 tenha sido revolucionário quando lançado, em 1990 ele era considerado um pouco ultrapassado. A Avianca operava o 7073 Charlie, que era a versão de maior alcance com uma autonomia de mais de 6.000 milhas náuticas. Isso o tornava ideal para os 4 voos diários da Avianca da Colômbia para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy de Nova York. Destes voos, 3 partiam de Bogotá e 1 de Medellín, e esse, o de Medellín, tinha o número de voo 052. Na tarde de 25 de janeiro de 1990, 3 pilotos e 6 tripulantes preparavam seu Boeing 707 para decolar de Medellín, após um voo de 1 hora desde Bogotá. No comando do voo estava um capitão de 51 anos que voava pela Avianca desde 1962, durante o qual ele acumulou uma ampla seleção de classificações de tipo e 16.787 horas de voo, incluindo cerca de 1.500 no 707. O primeiro oficial tinha 28 anos e 1.837 horas de voo, sendo apenas 64 no 707, havendo uma grande diferença de senioridade entre os dois. O capitão ingressou na Avianca apenas 3 meses após o nascimento do primeiro oficial. Por fim, o terceiro tripulante tinha 45 anos e era o mais experiente no tipo, com 10.134 horas de voo, sendo 3.000 no Boeing 707. Nenhum dos tripulantes tinha histórico de dificuldades no treinamento, mas pelos padrões atuais, a qualidade do treinamento daquela época seria considerada antiquada. Em 1990, a Avianca ainda não instruía suas equipes nos princípios do gerenciamento de recursos da tripulação, o conjunto de estratégias que nós pilotos usamos para garantir o uso adequado do conhecimento, opiniões e consciência de cada tripulante. Além disso, também havia alguns problemas com a proficiência em inglês entre muitos dos pilotos da Avianca. O capitão deste voo, aparentemente, não tinha conhecimento suficiente de inglês para conversar com tranquilidade com os controladores de tráfego aéreo americanos, o que em breve teria um papel importante. De qualquer forma, voltando à aeronave, como esta era uma parada em rota, os pilotos não precisariam revisar o registro técnico, pois já o haviam feito ao começar seu turno em Bogotá. Porém, eles sabiam, do voo anterior, que este avião de 22 anos apresentava uma série de problemas técnicos significativos adiados. O mais importante é que o piloto automático estava sinalizado como inoperante,
o que não é necessariamente um problema grave. Nós, pilotos, somos capazes de pilotar manualmente a aeronave, se necessário, mas isso aumentaria a carga de trabalho durante o voo, especialmente em um realmente longo como este. Além disso, a tripulação do voo anterior também relatou que os diretores de voo não funcionavam corretamente no modo de aproximação. O diretor de voo é uma sobreposição nos displays de voo primários que instrui os pilotos sobre como voar para alcançar um caminho de voo específico desejado. Por exemplo, ao realizar uma aproximação manual por instrumentos, o diretor de voo pode ser configurado para o modo de aproximação para auxiliar o piloto a seguir o caminho de planeio e localizar os sinais do sistema de pouso por instrumentos. Agora, sem piloto automático e diretor de voo no modo de aproximação, uma aproximação ILS teria que ser feita usando dados brutos. Isso significa que o piloto deve manter o curso e o caminho usando apenas um par de indicadores de desvio que mostram a distância aproximada entre o avião, a rampa de descida e o localizador. Voar uma aproximação ILS em dados brutos é algo que raramente fazemos, pois aumenta muito a carga de trabalho e a dificuldade. Enfim, de volta a Medellín, a tripulação auxiliou no embarque dos últimos passageiros, elevando o número total de passageiros para 149, além dos 9 membros da tripulação. Enquanto a tripulação de cabine trabalhava, a tripulação de voo recebia a documentação de despacho e o plano de voo do despachante da Avianca. Este plano de voo listava Boston como aeroporto alternativo, caso não pousassem no John F. Kennedy, e também continha detalhes sobre o combustível necessário para a jornada. Os requisitos da Avianca exigiam que o voo tivesse combustível suficiente para taxiar, decolar e voar até seu destino, fazer uma aproximação perdida, voar para Boston, manter por 30 minutos a 457,2 metros e pousar. Tudo isso mais combustível de reserva, igual a 10% do tempo total de voo, entre Medellín e Nova York. Isso significava que para o voo de 4 horas e 40 minutos para Nova York, era solicitado um mínimo de 6 horas e 8 minutos de combustível, cerca de 33 toneladas e meia. Além disso, para aumentar a segurança, a política da Avianca era adicionar combustível extra, acima do mínimo, até a aeronave atingir seu peso máximo de decolagem para a pista pretendida. Com decolagem prevista na pista 36, em Medellín, a tripulação conseguiu abastecer cerca de 37 toneladas e 200 quilos de combustível, das quais 680 quilos serão queimadas durante o táxi, atingindo o peso máximo de decolagem da aeronave. Na visão da tripulação, eles haviam abastecido muito mais combustível do que o necessário, então provavelmente pensaram que estariam mais do que preparados para qualquer contingência que pudessem encontrar. Mas dito isso, eles realmente não tinham ideia da verdadeira gravidade da situação que agora estava se desenvolvendo em seu destino. Veja, naquele dia, um grande sistema de baixa pressão estava posicionado sobre todo o nordeste dos Estados Unidos, gerando neblina de baixo nível, precipitação e ventos fortes ao longo de toda a costa leste até o Canadá e para o interior, até Chicago, e além, com condições esperadas para piorar ainda mais ao longo do dia, especialistas da Administração Federal de Aviação, no Centro de Controle de Fluxo, em Washington, D.C., começaram a discutir como lidar com a situação cedo naquela manhã, muito antes do voo 052 da Avianca sequer partir de Medellín. O Centro de Controle de Fluxo é o centro nervoso da rede de tráfego aéreo dos Estados Unidos da América, determinando como o espaço aéreo é usado em um nível macro. Sua principal função é garantir que a demanda corresponda à capacidade nos principais aeroportos em tempo real, conforme as condições variam. Agora, durante períodos de mau tempo, o número de aviões que um aeroporto pode aceitar diminui, pois a baixa visibilidade pode impedir que algumas pistas sejam usadas, ou ventos fortes podem forçar os controladores a usar um espaçamento maior entre todas as aeronaves na aproximação, e isso significa que o número de voos em rota para aquele aeroporto também tem que diminuir, ou alguns deles não conseguirão pousar, e é aí que o controle de fluxo entra em ação. Quando a capacidade de um grande aeroporto é reduzida,
o controle de fluxo institui o que é conhecido como um programa para responder. E uma maneira de fazer isso é ordenando uma retenção no solo para aeronaves destinadas ao aeroporto afetado, atrasando a partida dessas aeronaves para que a capacidade no destino não seja excedida. Para os passageiros, esses atrasos podem ser frustrantes, mas é melhor reter as aeronaves no solo do que causar atrasos na rota ou desvios. No dia desta história, o controle de fluxo sabia desde cedo que provavelmente teriam que implementar programas restritivos para na área de Nova York, pois as condições mais tarde no dia deveriam cair abaixo dos mínimos de pouso nos principais aeroportos da região, incluindo o JFK. Mas para entender como isso afetou a história do voo 052, também precisamos explicar como o sistema de controle de tráfego aéreo na área de Nova York é estruturado. Nos níveis superiores, todo os Estados Unidos é subdividido em 22 setores diferentes, cada um governado por um Centro de Controle de Tráfego de Rota Aérea, ou ARTCC. O ARTCC de Nova York controla o tráfego sobre a cidade de Nova York e Long Island, bem como partes de vários estados vizinhos, e é limitado pelo ARTCC de Boston ao norte e pelo ARTCC de Washington ao sul. Se uma aeronave estiver indo para um aeroporto dentro do ARTCC de Nova York, durante sua descida, ela será entregue a uma instalação de controle intermediária chamada TRACON. O trabalho do TRACON é guiar as aeronaves que descem do espaço aéreo de alto nível para os corredores de aproximação designados para cada um dos 38 aeroportos da área de Nova York, incluindo Newark, JFK e LaGuardia. Agora, o TRACON também gerencia aeronaves que decolam desses aeroportos, colocando-as em corredores de partida separados dos corredores de aproximação. Quando uma aeronave está estabelecida na aproximação a um aeroporto, o TRACON transfere o controle para a última etapa, a torre de controle de tráfego aéreo. Para aeronaves a caminho do John F. Kennedy, a Torre Kennedy assumirá o controle do TRACON apenas nos minutos finais de cada voo, tempo suficiente para autorizar o pouso. Para controle de fluxo, os supervisores da torre em cada grande aeroporto de Nova York relatam sua capacidade estimada ao especialista em controle de fluxo do TRACON, que coordena as taxas de aceitação com a instalação central de controle de fluxo. Por exemplo, se o controle de fluxo sabe que 40 aviões com destino ao John F. Kennedy estão programados para chegar em uma determinada hora, mas a torre espera aceitar apenas 35 aviões por hora nesse período. Bem, então o controle de fluxo pode igualar a demanda à capacidade, dizendo, vamos supor, a Chicago para atrasar a decolagem de 5 voos com destino a JFK por 1 hora, mas o controle de fluxo dos Estados Unidos da América só tem autoridade para emitir retenções no solo para aeronaves partindo dos Estados Unidos, não para aeronaves chegando do exterior, o que vale a pena lembrar. Na manhã em que essa história ocorreu, os especialistas do TRACON informaram ao controle de fluxo que o tempo ruim provavelmente resultaria em uma taxa de aceitação no JFK de apenas 28 aviões por hora. Mas o controle de fluxo queria uma taxa de aceitação de 32 aviões por hora, porque mais de 50 voos, com destino a Nova York partindo da Europa, já haviam decolado e chegariam ao JFK durante a tarde, e essas aeronaves precisariam pousar de qualquer maneira. O que isso significava era que, se a taxa de aceitação fosse muito baixa, então a maioria dos voos domésticos teria que ser retida no solo por longos períodos, enquanto o acúmulo de voos internacionais era esvaziado, e o controle de fluxo queria evitar isso se possível. Apesar dos avisos do especialista do TRACON, o especialista central de controle de fluxo, encarregado do programa de Nova York, decidiu que o programa assumiria uma taxa de aceitação no JFK de 33 aeronaves por hora. O especialista explicou que a uma taxa de 33 por hora, o atraso médio no solo para voos domésticos com destino ao JFK seria de 2 horas e 13 minutos. E isso aumentaria
para 3 horas e 10 minutos, se a taxa de aceitação fosse reduzida para 30. 28 estava completamente fora de questão. Quando o especialista do TRACON protestou, o controle de fluxo respondeu que não conseguiria isso, mas não poderia colocar atrasos de 3 horas no solo. Essencialmente, o controle de fluxo liberou conscientemente mais aeronaves com destino a JFK do que o esperado para a capacidade do aeroporto. Isso com o entendimento de que alguns desses voos teriam que entrar em longas esperas aéreas ou até mesmo desviar para aeroportos alternativos. Isso provavelmente foi feito para evitar que esperas de 3 horas no solo forçassem companhias aéreas a cancelar voos, causando um caos de viagem em todo o país. E como veremos em breve, essa decisão logo teria consequências imprevistas. Conforme o dia passava, o tempo em Nova York piorava e os controladores, como previsto, lutavam para atingir a taxa planejada de 33 aeronaves por hora. Quando o voo Avianca 052 partiu de Medellín às 15h08, o especialista TRACON já havia alertado várias vezes o controle de fluxo de que o programa não estava funcionando e que os aviões agora estavam entrando em espera aérea, aguardando sua vez de pousar. E então, às 16 horas, o tempo em Nova York deteriorou-se rapidamente ainda mais. Até então, os aviões pousavam nas pistas paralelas 22 direita e 22 esquerda do John F. Kennedy, mas com a visibilidade abaixo do mínimo para 22 direita, o aeroporto ficou limitado a apenas uma pista operacional. Essa súbita deterioração havia sido prevista pela previsão do tempo, mas o momento disso acabou sendo completamente errado, com o mau tempo chegando 4 horas mais cedo. Assim, a instalação central de controle de fluxo deve reduzir a taxa de aceitação planejada e emitir uma parada geral para viagens com destino a Nova York. Mas infelizmente isso não ocorreu. Com a contínua decolagem de aviões de Nova York, o congestionamento no tráfego aéreo se agravou. Às 16h30, 39 aeronaves aguardavam para pousar no John F. Kennedy, enquanto o número real de pousos por hora caiu para menos de 30. Às 18 horas, o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Nova York estava tão cheio que muitas aeronaves aguardavam também no Centro de Controle de Tráfego Aéreo vizinho de Washington, e alguns voos desviaram para aeroportos alternativos. Enquanto isso, o voo 052 da Avianca havia decolado e seguia rumo norte em direção ao caos de tráfego aéreo, com os pilotos provavelmente sem ciência da situação. Veja, normalmente, quando se espera mau tempo e atrasos, nós pilotos estamos em constante contato com nossa empresa ou outros recursos para obter as últimas informações sobre a situação do tráfego aéreo, clima e também para planejar contingências. Ocasionalmente, solicitamos ao controlador de tráfego aéreo as condições climáticas mais recentes para manter nossa consciência situacional atualizada. Mas no voo Avianca 052, nada disso parece ter acontecido. E para entender o porquê, precisamos falar um pouco mais sobre como esse voo foi despachado para começar. Veja, um grande problema aqui parece ter sido que os pilotos do voo 052 receberam previsões do tempo que já estavam desatualizadas de 9 a 10 horas. Isso significava que a previsão para JFK dava uma visibilidade de 1 milha na chuva, com nebulosidade a 800 pés e ventos, com rajadas de até 30 nós, bastante ruim, mas ainda acima do mínimo. A previsão para o aeroporto alternativo de Boston era pior, com visibilidade de 3/4 de milha na chuva, nuvens a 500 pés e ventos com rajadas de até 25 nós. Sabendo disso, você pode estar se perguntando por que Boston foi selecionado como alternativa inicial. E essa é uma pergunta muito boa. O contratado que elaborou os planos de voo da Avianca usou um sistema que inseriu automaticamente Boston como aeroporto alternativo para todos os voos com destino a JFK, sem verificar as condições climáticas. E os despachantes da Avianca, então, não verificaram se o alternativo era apropriado ou não. Atualmente, os procedimentos da Avianca exigem que o aeroporto alternativo
tenham teto de nuvens de pelo menos 1.000 pés e visibilidade de 10 quilômetros ou 6 milhas e 2/10, o que não foi atendido neste caso. Para ser honesto, os pilotos deveriam ter percebido isso ao verificar a documentação de despacho, pois garantir um aeroporto alternativo adequado é uma parte crucial das tarefas pré-voo. Mas, no geral, parece que todos neste cenário estavam apenas passando pelas etapas. Então, essa questão importante nunca foi sequer levantada. Se os pilotos tivessem notado o mau tempo, eles poderiam facilmente ter mudado o alternativo para Buffalo ou Syracuse, que atendiam aos requisitos climáticos, mas isso nunca aconteceu. Além disso, os pilotos poderiam e deveriam ter solicitado informações atualizadas sobre o tempo durante o percurso, mas por algum motivo, quase inexplicável, não o fizeram. Investigadores revisaram comunicações com a Avianca Dispatch e instalações de controle de tráfego aéreo ao longo da rota, mas não encontraram registro de solicitação para o clima mais recente em JFK, feita pelo voo. Não se sabe por que a tripulação não realizou essa parte crucial de suas funções, mas pode ter havido complacência envolvida, o que também pode explicar por que não perguntaram sobre o tráfego em Nova York. Veja, a Avianca tinha um contrato com um centro de despacho em Miami que a tripulação poderia ter chamado para solicitar essas informações, mas eles nunca fizeram isso, e de acordo com os despachantes que trabalhavam lá, raramente ouviam de qualquer tripulação da Avianca. Isso pode sugerir que a cultura na Avianca não estava realmente encorajando os pilotos a serem muito assertivos e a assumir o controle de suas próprias circunstâncias, e isso é algo que vamos ver novamente conforme essa história continua. De qualquer forma, por várias horas, o voo 052 continuou sem incidentes para o norte. Eles passaram por Miami, Jacksonville e, finalmente, Washington ARTCC, onde se depararam com o final da imensa fila de entrada para JFK. Às 19h04, o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Washington colocou o voo 052 em espera, sobre Norfolk, Virgínia, a 250 quilômetros náuticas ao sul do destino. E isso foi porque não apenas todos os pontos de espera na área do ARTCC de Nova York já estavam cheios, mas também as áreas de espera ao norte do setor de Washington. Depois de esperar 19 minutos sobre Norfolk, o voo 052 recebeu autorização para seguir até a interseção Bolton, próximo a Atlantic City, Nova Jersey, onde o ARTC Chaussee de Washington os colocou em um segundo padrão de espera às 19h43 para aguardar espaço no setor de Nova York. Durante esse período, os pilotos foram autorizados várias vezes a descer, mantendo essa impressão de que estavam progredindo. Mas às 20h09, após aguardar 26 minutos em Atlantic City, o primeiro oficial pediu a Washington informações sobre possíveis atrasos para Boston. E essa foi a primeira indicação de que a tripulação do voo talvez estivesse começando a se preocupar um pouco com a situação. O gravador de voz do cockpit capturou apenas os últimos 40 minutos do voo. Então, não se sabe o que a tripulação discutia neste ponto, ou se consideravam desviar a rota. Contudo, o controlador de Washington respondeu que Boston estava aberto, aceitando voos, e que eles poderiam esperar mais 30 minutos no espaço aéreo de Nova York para depois irem ao JFK. Neste ponto, o voo 052 já estava em espera há 45 minutos, o que é bastante tempo. Então, mais 30 minutos além disso, definitivamente, deveriam ter começado a soar alguns alarmes sobre o estado do combustível. Hoje, como tripulação, concordamos com um nível mínimo de combustível para desvio, diferente de como as coisas eram em 1990. Se prevemos que nos aproximaremos do nível de combustível para desvio antes de iniciar a aproximação, podemos decidir desviar imediatamente, mesmo antes de tentar uma aproximação ao destino, especialmente em condições climáticas adversas. Também podemos decidir nos comprometer com o destino e usar nosso combustível de desvio para espera, mas somente se as condições forem tão boas que um pouso seja muito provável.
Hoje em dia, o cálculo dos níveis de combustível esperados em qualquer ponto, incluindo o combustível de desvio necessário, seria feito usando o computador de gerenciamento de voo. Mas nos 707 da Avianca, isso teria sido tarefa do engenheiro de voo. No entanto, não há nenhuma evidência de que isso estava sendo feito neste voo. Se um nível de combustível para desvio não é estabelecido, você corre o risco de esperar demais no seu destino. E se o tempo então se revelar terrível, você pode se encontrar encurralado sem saída. Às 20h12, o controlador de tráfego aéreo de Washington liberou o voo 052 para continuar ao norte para o controlador de tráfego aéreo de Nova York, onde eles foram posteriormente liberados para a interseção Cameron, 39 milhas ao sul de JFK. Cameron era o ponto onde as aeronaves, com destino a JFK, eram normalmente transferidas do ARTCC para o TRACON. Mas naquele dia, porque havia mais aeronaves no espaço aéreo do que os aeroportos podiam lidar, as aeronaves foram empilhadas em padrões de espera sobre Cameron em vários níveis de voo. O TRACON sequencia as aeronaves para a aproximação, mas não as mantém em seu espaço aéreo. Em vez disso, só aceitam uma nova aeronave quando há espaço liberado na fila de pouso. O TRACON também precisa manter uma distância entre as aeronaves no corredor de aproximação para evitar que os voos se aproximem uns dos outros quando o avião à frente reduz a velocidade para a aproximação. Nesse dia, havia também um forte vento sul, o que significava que as aeronaves vindas do sul teriam um forte vento de cauda inicialmente, até virarem para se aproximar da pista 22 à esquerda, quando esse vento se tornaria de frente, reduzindo enormemente a velocidade em relação ao solo, exigindo maior separação no corredor de aproximação inicial e prolongando os atrasos. Isso significava que quando o voo 052 da Avianca finalmente chegou sobre Cameron, eles eram agora os últimos na fila para serem encaminhados ao TRACON, e quando você tem, digamos, 8 aviões à sua frente, e leva 5 minutos para cada um deles cobrir a distância de separação antes que o próximo avião possa sair da espera. Bem, então você está olhando para um atraso mínimo de 40 minutos. Tudo isso era aparente para os controladores do TRACON, mas não tanto para a tripulação da Avianca, que parecia realmente não ter ideia de quão ruins esses atrasos realmente eram. Às 20h18, quando o voo 052 chegou sobre Cameron a 14.000 pés, o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Nova York informou a tripulação para esperar mais liberações por cerca de 12 minutos, até 20h30. Provavelmente, a tripulação acreditava que esse seria o momento da liberação para a aproximação, mas isso não representava de fato um prazo para novas liberações. O controlador não sabia quando o voo 052 seria liberado para a aproximação, mas esperava liberá-los para descer mais às 20h30, tá? É provável que a tripulação da Avianca não tenha entendido isso, e mais tarde, os investigadores colombianos apontaram que se um horário de espera para mais liberações, ou tempo EFC, não se refere ao momento em que o avião seria liberado para aproximação, então qual era o ponto desse EFC afinal? E eu meio que concordo com isso. É provavelmente por isso que não usamos mais os EFCs. Atualmente, os controladores apenas fornecem um horário previsto para aproximação, ou, se desconhecido, dirão algo como indefinido ou espera indeterminada. Se nesta etapa a tripulação do voo 052 tivesse sido informada para esperar indefinidamente, eles poderiam ter decidido desviar imediatamente para o seu alternativo, ou pelo menos começar a fazer planos de contingência, mas isso não aconteceu. E se os pilotos tivessem solicitado as informações mais recentes sobre as condições em JFK, eles teriam descoberto que o tempo estava agora muito pior do que o esperado. De fato, tinha uma visibilidade flutuando bem próxima aos de seus mínimos de pouso e estava combinado com ventos fortes e chuva. De fato, às 20h35, JFK informou ao controlador de tráfego que 20% de todos os voos que tentaram se aproximar da pista 22 esquerda foram forçados a arremeter devido à baixa visibilidade. Portanto,
Não era o momento certo para se comprometer com aquele aeroporto em particular. Mas os pilotos, aparentemente, caíram na armadilha de achar que uma aproximação ao JFK estava próxima e que, quando liberados, todos os problemas seriam resolvidos. Conforme o horário EFC de 20h30 se aproximava, o controlador forneceu um novo horário de 20h39, autorizando o voo a descer para 11.000 pés. A tripulação aceitou sem protestar, imaginando que poderiam esperar mais 9 minutos e estavam progredindo com as autorizações. Bem, o horário 20h39 chegou e passou sem que mais autorizações fossem emitidas. Foi por volta desse momento que a tripulação do voo provavelmente começou a se preocupar de fato com o nível de combustível, quando, na verdade, deveriam ter considerado isso pelo menos uma hora antes. Eles agora estavam em espera em 3 locais diferentes por um total de 1 hora e 9 minutos, e isso significava que eles haviam usado todo o combustível para a parte do percurso, além da maior parte do combustível de contingência e desvio que tinham a bordo. Na verdade, pousar no JFK agora exigiria que eles usassem seu combustível de reserva final, que só deve ser usado em emergências reais. Hoje, se nossos cálculos indicarem o uso de qualquer parte do combustível de reserva, devemos imediatamente declarar emergência ao controlador de tráfego aéreo usando a frase Mayday, 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 combustível. Ao fazer isso, informamos claramente ao controlador de tráfego aéreo que precisamos que todas as outras aeronaves saiam do nosso caminho para podermos pousar imediatamente. E, na verdade, havia 3 palavras que poderiam ter obtido essa resposta do controlador de tráfego aéreo na época, e essas eram emergência, Mayday e também Pam-Pam. Naquele momento, a tripulação da Avianca podia usar qualquer um desses termos. Se eles tivessem usado, o desfecho da história poderia ter sido muito diferente. Porém, a tripulação esperou além do previsto por nova autorização até às 20h44, quando o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Nova York transmitiu um novo horário, expectativa de novo horário de partida de 21h05. Nesse momento, os pilotos devem ter notado que se não recebessem permissão antes das 21h05, correriam o risco de ficar sem combustível antes de pousar no aeroporto. Em resposta ao novo EFC, o primeiro oficial transmitiu: "Acredito que precisamos priorizar." Quero fazer uma pausa aqui para discutir o uso da palavra prioridade. Prioridade indica urgência, mas os controladores de tráfego aéreo presumem que em uma emergência real, os pilotos usariam uma das 3 palavras mencionadas anteriormente. Isso significava que se você solicitasse prioridade, poderia receber algum tratamento favorável, mas o controlador de tráfego aéreo provavelmente não largaria tudo para levá-lo à pista o mais rápido possível. Documentos da Boeing sobre gerenciamento de combustível, no 707, aconselhavam os pilotos a solicitar prioridade do controle de tráfego aéreo ao operar com baixo combustível. Outros pilotos da Avianca relataram que colegas treinados diretamente pela Boeing, incluindo o piloto em comando deste voo, acreditavam que a palavra prioridade em situação de pouco combustível teria o mesmo efeito que emergência para os controladores de tráfego aéreo. Isso é super importante para entender, porque realmente explica muito do que aconteceu a seguir aqui. O controlador do ARTCCC de Nova York perguntou ao piloto em comando quanto tempo ele pode aguentar e qual é a sua alternativa, em resposta ao pedido de prioridade do piloto. O piloto em comando respondeu: "Sim, senhor. Conseguimos aguentar cerca de 5 minutos. É tudo o que podemos fazer." Ele provavelmente quis dizer que se não iniciassem a abordagem em 5 minutos, não teriam combustível suficiente para alcançar a pista. Mas não foi exatamente isso que ele disse. Em resposta, o controlador de tráfego aéreo perguntou sobre a alternativa. Ao que o primeiro oficial respondeu: "Dissemos Boston, mas está com muito tráfego, eu acho." O controlador pediu para ele repetir a última mensagem, e o primeiro oficial então disse: "Era Boston, mas não podemos fazer isso agora. Acabamos de ficar sem combustível agora."
Enquanto isso, na instalação ARTCC, um controlador de transferência, responsável por organizar as transferências entre o ARTCC e o TRACON, ouviu o pedido de prioridade do primeiro oficial e ligou para o TRACON, perguntando se poderiam receber o voo 052. Agora, enquanto seu colega continuava falando com o primeiro oficial, o controlador de transferência disse ao TRACON Avianca 052, acabando de sair de Cameron, só pode fazer mais 5 minutos na espera. Acha que conseguirá recebê-lo ou devo prepará-lo para o seu alternativo? E, numa trágica coincidência, ele não ouviu o primeiro oficial dizer que não podia mais chegar a Boston, já que ele já havia desviado sua atenção para ligar para o TRACON naquele momento. Como resultado, o controlador de transferência presumiu que quando o primeiro oficial disse que só podiam fazer mais 5 minutos na espera, ele quis dizer que após 5 minutos teriam que desviar, quando, na verdade, ele quis dizer que se esperassem mais de 5 minutos, talvez nem chegassem a JFK. Numa segunda falha crítica de comunicação, o controlador de transferência não informou ao TRACON que o voo 052 havia solicitado prioridade. Devido a isso, a informação crucial de que o voo 052 não conseguiria chegar ao destino alternativo foi completamente perdida na transferência. Menos de um minuto depois, o ARTCC de Nova York liberou o voo 052 para sair da espera e contatar o TRACON. Logo em seguida, saíram da espera em direção ao JFK. Isso provavelmente convenceu os pilotos de que agora estavam recebendo prioridade, quando na realidade não estavam. O controlador do TRACON decidiu atender a Avianca em seguida, não considerando nenhuma ação adicional necessária além disso. Esse mal-entendido foi testado minutos após o início da gravação de voz na cabine de comando. Veja, porque o voo 052 foi retirado da espera cedo demais. Eles não tinham a separação apropriada da aeronave à frente. Às 20h54, o controlador de tráfego aéreo instruiu-os a virar à direita, na direção 220, informando que teria que fazer isso. E isso foi, para todos os efeitos práticos, outro padrão de espera. Se o voo 052 tivesse declarado emergência, o controlador teria ordenado que outros aviões saíssem do caminho, em vez de colocá-los em órbita neste ponto. Isso deveria ter evidenciado claramente aos pilotos que eles não recebiam a assistência necessária. Mas, em vez de protestar, eles simplesmente aceitaram sem mais perguntas ou chamadas. Deve-se notar que o capitão não conseguia entender as transmissões do controlador devido a uma barreira de idioma, por não usar seu fone de ouvido, ou algo mais, pois o primeiro oficial teve que repetir todas as instruções para ele. Então, neste caso, o primeiro oficial simplesmente deu a ele a direção para a qual eles haviam sido liberados, sem explicar o que o controlador estava realmente fazendo ou por quê. Com o piloto automático inoperante, o capitão teria que pilotar manualmente, exigindo a maior parte de sua atenção. O piloto automático reduz a carga de trabalho do piloto, permitindo que ele concentre sua atenção em outros aspectos importantes, como analisar o controle de tráfego aéreo, monitorar o combustível ou ouvir transmissões em idiomas estrangeiros. Neste caso, o capitão pilotou o avião através da órbita, como se não houvesse mais nada a ser feito. Essa manobra custou ao voo 052 cerca de 6 minutos, mais do que o piloto disse que poderiam aguentar. Se o controlador de tráfego aéreo tivesse dito para esperarem por 6 minutos, eles poderiam ter recusado, mas provavelmente acreditavam que estavam recebendo prioridade, racionalizando que essa era a maneira mais rápida de chegar à pista, mesmo que não fosse. Durante a órbita, o controlador também trouxe mais algumas notícias ruins. Relatou-se cisalhamento de vento na aproximação, com mudança de 10 nós na velocidade do vento a 457,2 metros e novamente a 152,4 metros. Na cabine, o capitão perguntou o que o controlador estava dizendo sobre cisalhamento de vento, e o primeiro oficial repetiu a transmissão em espanhol. Depois que o controlador os informou sobre o cisalhamento de vento, os pilotos sintonizaram no sistema automático de informações terminais
para copiar as últimas informações meteorológicas. Isso indicava que agora havia um teto de nuvens indefinido a 200 pés, visibilidade de um quarto de milha, garoa leve e neblina e ventos vindo do sudoeste a 17 nós. Então, basicamente, condições terríveis em que um pouso bem-sucedido não era garantido. Os pilotos estavam cientes da grave situação de combustível, pois o gravador de voz da cabine capturou o engenheiro de voo lendo os procedimentos para voo com menos de 460 kg de combustível em cada um dos 4 tanques principais. Quando os tanques estão quase vazios, alterar a arfagem bruscamente pode agitar o combustível longe das entradas da bomba, causando apagamento do motor. A tripulação tinha que ter cuidado, provavelmente sentindo um crescente pavor no estômago, e as coisas estavam prestes a piorar muito. Por vários minutos, o voo 052 recebeu liberações progressivas para altitudes mais baixas e vetores para a aproximação final, como qualquer outro avião na sequência de pouso. Nesse período, os pilotos ainda se convenciam de que recebiam um tratamento diferenciado. Como disse o primeiro oficial, eles nos acomodam. E o engenheiro de voo afirmou: eles já sabem que estamos em uma condição ruim. O primeiro oficial também tentou tranquilizar o capitão, acrescentando: eles estão nos dando prioridade, mas na realidade não estavam. Às 21h11, o controlador liberou o voo 052 para interceptar na abordagem sistema de pouso por instrumentos da pista 22 esquerda e instruiu-os a contatar a torre. Logo interceptaram o localizador para alinhar com a pista e começaram a se preparar para interceptar a rampa de descida, a parte mais difícil, pois sem piloto automático e modo de aproximação, o capitão teria que voar, usando apenas instrumentação de dados brutos. Com cisalhamento de vento, baixa visibilidade, voo manual em dados brutos e combustível criticamente baixo, esta foi a abordagem mais desafiadora e arriscada que o capitão já havia pilotado. O combustível deles estava tão baixo que, se não pousassem na primeira tentativa, quase não havia chance de uma segunda abordagem. Então, precisavam acertar. No cockpit, o capitão tinha dificuldade em entender o que seus colegas diziam e, em certo momento, pediu ao primeiro oficial que falasse mais alto, pois não estava ouvindo. E isso foi um sinal claro de que ele estava sob extrema tensão neste ponto. Às 21h18, o voo 052 iniciou a descida, com os pilotos estendendo os flaps para a configuração máxima de 50 graus e baixando o trem de pouso. Descobriu-se, depois, que o flap 50 não era permitido com os kits especiais de silenciamento deste Boeing 707 devido ao ruído. O arrasto extra dessa configuração do flap provavelmente dificultou ainda mais o trabalho do capitão. À frente deles, outra aeronave encontrou um cisalhamento de vento significativo, pior do que o relatado pelo controlador, mas essa informação não foi repassada. Na cabine de comando, o capitão tentava seguir a trajetória de descida, mas com uma taxa muito alta, provavelmente devido a dar um vento contrário de 60 nós, que reduzia a velocidade em relação ao solo. E por isso, eles agora começaram a descer rapidamente abaixo da trajetória de descida. O primeiro oficial pediu correções, que o capitão acabou exagerando, algo fácil de acontecer ao voar com dados brutos. Lembre-se, ele não tinha um diretor de voo, orientando a velocidade e direção dos arremessos como de costume. Às 21h20, a Torre Kennedy autorizou o pouso do voo 052 da Avianca e informou: ventos a 090, graus 20, nós. Com o vento contrário de 60 nós em sua altitude atual, em algum momento nos próximos minutos, eles experimentariam uma diminuição de 40 nós no vento, conhecido como cisalhamento de vento negativo. Um cisalhamento de vento positivo aumenta a velocidade do ar e levanta o avião. Já uma perda repentina de vento contrário diminui a velocidade do ar e faz o avião descer. O primeiro oficial alertou sobre a trajetória de planeio abaixo do ideal, e o capitão respondeu corrigindo excessivamente acima e abaixo da trajetória,
lutando para seguir as indicações dos instrumentos enquanto passavam por 1000 pés. Abaixo da trajetória de planeio, o primeiro oficial alertou novamente. E então, de repente, às 21h22, o vento contrário diminuiu 30 ou 40 nós em questão de segundos, fazendo o avião descer rapidamente. Isso é cisalhamento de vento, exclamou o primeiro oficial, enquanto o sistema de aviso de proximidade do solo disparava sonoramente. Glide slope, uau, taxa de descida. 500 pés, disse o primeiro oficial. Estavam ficando muito baixos na aproximação. A 1,5 milhas da pista, eles voaram a apenas 200 pés sobre um bairro residencial. O alerta de proximidade com solo disparou 13 vezes enquanto a tripulação procurava desesperadamente a pista em meio à chuva e neblina. Com um teto de nuvens a 200 pés e visibilidade de apenas 1/4 de milha, não conseguiram localizá-la. No cockpit, gritos desesperados ecoavam enquanto o capitão exclamava: "A pista! Onde está?" E o primeiro oficial, respondendo repetidamente: "Eu não a vejo, eu não a vejo." E foi neste momento que o capitão chegou à terrível conclusão de que eles não conseguiriam pousar. Ele não teve escolha a não ser arremeter e esperar pelo melhor. Então ele fez a fatídica chamada: "Me dê trem de pouso para cima." Neste momento, o voo 052 tinha apenas cerca de 10 minutos de combustível sobrando. Então, mesmo se tivessem retornado diretamente ao marcador externo e repetido a aproximação final, era incerto se conseguiriam pousar. Mas se quisessem ter alguma chance de sobreviver, precisavam ao menos tentar. Tentou-se rapidamente colocar a aeronave na aproximação novamente, mas isso não ocorreu. Ao iniciar a curva, o capitão pediu ao primeiro oficial para solicitar outro padrão de tráfego, enquanto o engenheiro de voo o alertou para ser suave com o nariz, evitando respingos de combustível e apagões de chama. Durante uma aproximação perdida, o primeiro oficial da Avianca, 052 pesado, reportou à Torre Canadá, que os instruiu a virar à esquerda e subir para 610 metros a altitude de interceptação do sistema de pouso por instrumentos. Ao ouvir essa transmissão, o capitão começou a dizer: "Não temos combustível", mas o primeiro oficial simplesmente repetiu a autorização e não protestou mais. O capitão continuou dizendo: "Eu não sei o que aconteceu com a pista. Eu não a vi." E então ele acrescentou: "Informe-os que estamos em uma emergência." Pelo rádio, o primeiro oficial informou à Torre Kennedy que estavam ficando sem combustível, mas ainda não usou a palavra emergência. O controlador da torre também não perguntou sobre a quantidade de combustível restante. O capitão insistiu para avisar sobre a emergência. "Você informou?" Ao que o primeiro oficial respondeu: "Sim, senhor. Eu já o avisei, que é o maior indicador de que ele acreditava que seu pedido de prioridade havia transmitido seu status de emergência ao controlador de tráfego aéreo." Na verdade, até o primeiro oficial dizer que estávamos ficando sem combustível, nem o TRACON, nem o controlador da torre sabiam que o voo 052 tinha problemas com combustível. Enquanto a aeronave fazia a curva de saída, a torre os instruiu a contatarem o TRACON para ressequenciamento, o que não teria ocorrido se o controlador acreditasse que estavam em uma emergência real. E mais uma vez, o primeiro oficial simplesmente cumpriu com esse pedido. Logo após a tripulação informar sobre a aproximação perdida, o controlador do TRACON os instruiu a subir para 3.000 pés para recolocá-los na fila de aproximação. O capitão ordenou ao primeiro oficial avisá-lo sobre a falta de combustível, mas este apenas reconheceu a instrução para subir, acrescentando: "Estamos ficando sem combustível, senhor." Subir para 3.000 pés desperdiçaria combustível e qualquer chance mínima que ainda tinham. Mesmo assim, o capitão obedeceu e eles iniciaram a subida. O controlador informou a Avianca 052 pesado que os levaria cerca de 15 milhas ao nordeste, antes de trazê-los de volta para a aproximação. "Isso é bom para você e seu combustível?" E antes de responder, o engenheiro de voo comentou que o controlador parecia irritado, e o primeiro oficial respondeu timidamente,
Acho que sim. Muito obrigado. E então, por um tempo depois disso, houve apenas silêncio na cabine de comando. Agora, na aviação, temos esse conceito de 5 atitudes perigosas: anti-autoridade, impulsividade, invulnerabilidade, machismo e resignação. E essa última é sobre ela que eu quero falar aqui. Resignação é quando você sente que não adianta fazer nada, então por que se esforçar? O que é um problema real, porque, como piloto, quando você está em um cenário de pesadelo como este, continuar tentando o máximo que pode é realmente a única coisa que você pode fazer. Penso que esses pilotos demonstraram resignação antes mesmo da arremetida, ao aceitarem instruções que agravavam sua situação de combustível, e até mesmo na fase de planejamento. Os pilotos devem permanecer no controle dos eventos, em vez de serem controlados por eles, como essa tripulação fez aqui. Apenas se deixando levar e permitindo que as coisas acontecessem. O capitão estava sobrecarregado e a tripulação não tinha treinamento de gestão de relacionamento com o cliente, mas isso não explica a passividade deles durante o incidente. Às 21h32, com os medidores de combustível agora indicando perto de zero, o voo 052 começou sua curva de base para interceptar o localizador para uma segunda aproximação. Logo, os tanques de combustível secaram e os motores começaram a falhar um a um. Em meio ao som do motor, perdendo potência, o engenheiro de voo gritou: "Apagamento de chama no motor 4", e segundos depois acrescentou: "Apagamento de chama no motor 3, 2 e 1". Sabendo que os motores restantes falhariam a qualquer segundo, o capitão agora chamou desesperadamente: "Mostre-me a pista", mas eles ainda estavam a 24 quilômetros de distância do aeroporto neste ponto, sobre a costa norte de Long Island. Pelo rádio, o primeiro oficial agora implorou: "Acabamos de perder 2 motores e precisamos de prioridade, por favor", mas é claro que agora era tarde demais. O controlador deu uma última direção à tripulação para interceptar o localizador. Quando reconheceram isso, foi a última coisa ouvida do voo Avianca 052. O gravador de voz da cabine capturou os pilotos ajustando os instrumentos para a aproximação, mas a gravação terminou abruptamente, quando os motores 1 e 2 ficaram sem combustível e apagaram, removendo o fornecimento elétrico da aeronave. Sem motores ou energia elétrica, as luzes também se apagaram quando o som dos motores desapareceu, e um silêncio assustador caiu sobre o Dune 707. Deslizando através do vento uivante e da chuva, não havia nada que os pilotos pudessem fazer, exceto esperar que eles pousassem em algum lugar plano e aberto. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Às 21h34, o voo 052 da Avianca bateu de nariz em uma encosta arborizada na vila de Cove Neck, em Long Island, fazendo com que a fuselagem se partisse em 3 pedaços, enquanto todo o avião parava abruptamente. A parte do nariz foi catapultada por cima de um morro e através de um quintal, enquanto a fuselagem principal parou em uma inclinação de quase 45 graus, com sua cauda atravessada em uma estrada residencial. Na cabine, a força do impacto soltou os assentos do chão, lançando passageiros contra os arredores, com resultados devastadores. Entre os 158 passageiros e tripulação, 73 pessoas, incluindo os 3 pilotos e 5 dos 6 membros da tripulação de cabine. E dos 85 sobreviventes, todos, exceto 2 bebês, ficaram gravemente feridos com múltiplas fraturas, graves lesões na cabeça e muitas outras formas de trauma. Mas como não havia combustível, também não houve fogo. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes concluiu em seu relatório final que o acidente foi causado pela falha da tripulação em gerenciar adequadamente o combustível e comunicar a emergência ao controle de tráfego aéreo. Fatores contribuintes incluíram a falha da tripulação em solicitar informações atualizadas sobre a situação em Nova York,
gerenciamento inadequado do fluxo de tráfego pela central de controle e a alta dificuldade da abordagem manual em mau tempo, sob estresse. Isso impediu a tripulação de pousar o avião na primeira tentativa. Nos anos seguintes, o acidente do voo 052 da Avianca tornou-se uma causa importante para melhorias de segurança na aviação mundial, afetando diversas áreas. Além de reformar a emissão de tempos de autorizações adicionais, os controladores de tráfego aéreo agora são mais incentivados a solicitar informações adicionais à tripulação se suspeitarem de problemas com o combustível. E a Organização Internacional de Aviação Civil estabeleceu os primeiros padrões globais unificados para o inglês de aviadores, a fim de garantir que pilotos de todo o mundo possam se comunicar efetivamente na linguagem da aviação. Este acidente e outros durante o mesmo período, como o desastre aéreo de Kegworth, levaram a FEA a implementar novos padrões para o design de assentos de companhias aéreas, garantindo que suportem impactos de até 16 Gs e permaneçam na posição mesmo com danos graves ao chão. E este acidente também perdura como um estudo de caso para nós, pilotos, sobre como a tripulação pode se deixar cair em uma situação da qual não há escapatória, simplesmente fazendo uma série de suposições passivas favoráveis sobre a situação. Esta tragédia exemplifica por que devemos sempre planejar para contingências e constantemente avaliar e reavaliar nossas opções diante de circunstâncias em mudança. Isso é um bom conselho para qualquer situação na vida, inclusive para vocês. Agora, espero que você tenha achado este vídeo interessante e, se gostou, lembre-se de se inscrever e deixar um comentário. Adoro ouvir de você. Se quiser ver meu próximo vídeo antes de qualquer outra pessoa, então, por favor, vá para patreon.com/join/mentorpilot e se inscreva, confira este próximo vídeo. É realmente muito legal. Meu nome é Peter Hornfeld e você está assistindo Mentor Pilot. Tenha um dia absolutamente fantástico. E te vejo na próxima vez. Tchau, tchau.